Pode ir. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadhuitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottamo Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 17, verso 1. Divisões de fé. Arjuna Uvacha. Je Shastra Vidhim Utsrijya Jajante Sadhayambita Tesham Nista Tuka Krishna Sattam Mahorajastama. Tradução. Arjuna disse: Ó Krishna, qual é a situação da pessoa que não segue os princípios das escrituras, mas adora de acordo com sua própria imaginação? Está em bondade, em paixão ou em ignorância? Significado. No quarto capítulo, verso 39, está dito que uma pessoa fiel a um tipo de adoração particular eleva-se gradualmente ao estágio de conhecimento e alcança o estágio perfeccional mais elevado de paz e prosperidade. No 16º capítulo, conclui-se que a pessoa que não segue os princípios delineados nas escrituras chama-se um asura, demônio, e a pessoa que segue as injunções das escrituras fielmente chama-se um deva, ou semideus. Agora, se a pessoa segue com fé algumas regras que não se mencionam nas injunções escriturais, qual é a sua posição? Esta dúvida de Arjuna será esclarecida por Krishna. Aqueles que criam algum tipo de Deus, selecionando um ser humano e depositando sua fé neste ser humano, adoram em bondade, paixão ou ignorância. Tais pessoas alcançam o estágio perfeccional de vida? É possível que elas se situem em conhecimento verdadeiro e se elevem ao estágio perfeccional mais elevado? E aqueles que não seguem as regras e regulações das escrituras, mas que têm fé em algo, e adoram deuses e semideuses e homens, eles têm êxito em seu esforço? Arjuna coloca essas perguntas para Krishna. Carol quer recitar aí? Haribol, boa noite a todos. Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essa foi a pergunta de Arjuna. Vai responder Me surgiu uma dúvida ouvindo. Esses homens que falam que esses homens adorados, né, que falam, é como Jesus Cristo? Jesus Cristo é homem ou o quê? Não sei. Shakti Avatar, de acordo com os Vedas. Encarnação empoderada por Deus. Ele está falando se alguém cria algum tipo de Deus, Jesus Cristo não é criação da mente do homem, não. Ele é criação direta de Deus. Diferente do que está escrito aqui. Está falando se alguém pega algum ser humano comum e adora como se fosse Deus. Mas isso está no modo da bondade? Com certeza, no mínimo, né? Modo... Na verdade, transcendental, no mínimo da bondade. Eu não estou entendendo se é uma coisa boa ou ruim. Adorar qualquer homem como Deus. Para mim é ruim isso. Mas Jesus Cristo não é qualquer homem, né, cara? Esse que é o negócio. Senão, se alguém pensa que Jesus Cristo é qualquer homem, que tipo de fé que é essa? As Escrituras falam que ele não é qualquer homem. A Bíblia fala que ele não é qualquer homem. Os Vedas falam que ele não é qualquer homem. Os santos cristãos falam que ele não é qualquer homem. Os santos Vaishnava falam que ele não é qualquer homem. Então, não, peraí que agora eu confundi tudo. Eu não estou falando que adorar Jesus... É que eu perguntei, né? Adorar um homem como representante de Deus é como adorar Jesus Cristo? Aí você falou, não, eu entendi, né? O senhor falando, não, é que Jesus Cristo não é um homem comum. Aí agora eu estou perguntando. Aqui está falando, alguém Então, escolheu um homem qualquer e botar como se fosse representante de Deus. Isso está no modo da bondade? Claro que não. Se a pessoa não é real representante. Então eu devo ter entendido errado. Que capítulo que é? 17, verso 1. Você ia falar o quê, Lico? Não, Prabhu, eu acho essa questão de colocar um humano como Deus, tá mais a ver com aquele negócio de idolatrar, né? Tipo, você pega esse cantor de rock, jogador de futebol, pessoas ficam aí meio que numa idolatria, né? Assim, Também, uma mas aqui paixão. tá falando em tipo gurus, igual Sai Baba. Sim. Eles realmente Ok. acreditam que é Deus, Maharishi, esse tipo, entendeu? Tá falando especificamente aqui, mas entra em qualquer um também. Mas nesses eles não pensam que é Deus, é idolatria assim, mundana, né? Aqui tá falando, seleciona uma entidade viva pensando que ele é Deus, realmente. Tipo esses gurus na Índia tem vários deles. Perfeito. Especificamente isso, tá falando aqui. Aqui tem também aquele Henri Cristo, né? Tem alguns aqui também, até no Brasil. João de Deus também, mais ou menos. Aqui vai responder, vai ficar.
Aqui perguntou especificamente para aqueles que não são representantes reais. Não está falando para os reais, né? Aqui, Ele nem está afirmando, eu que me confundi mesmo. Eu achei que era uma afirmação. Desculpa. Não, porque aqui está falando, selecionando um ser humano. Quando fala ser humano aqui, é um ser humano comum, que não é real representante de Deus. Porque no sentido categórico da palavra, vamos falar assim, Jesus Cristo é um ser humano também. É uma diva. Só que é uma diva especial, diferente. Então, quando fala ser humano aqui desse jeito, está falando qualquer ser humano e adorar ele como se ele fosse Deus. Aí está perguntando se isso está no modo da bondade, paixão e ignorância. Com certeza, bondade não. A maioria das vezes, ignorância. Aí, se alguém adora o mestre Vaishnava, Jesus Cristo, Maomé ou Moisés, como se fosse Deus, ou manifestação direta de Deus, ou filho de Deus, representante de Deus, aí com certeza é benéfico, transcendental. Bondade ou transcendental, aí é benéfico. Aí está perguntando aqui, ó, uma pessoa comum. Qual modo que vai estar? A pergunta é se alguém adora, que não adora de acordo com os princípios das escrituras, mas de acordo com a própria imaginação. A pessoa só pensa aquilo, mas não tem referência nenhuma das escrituras. Eu penso que aquele mestre ou guru é a encarnação de Deus, vou adorar ele, mas não tem nas escrituras. Nenhuma escritura fala. Então, a Juna está perguntando, eles estão no modo, qual modo? Paixão, bondade e ignorância. Verso 2. Sri Bhagavan Uvacha. Trividha bhavati shraddha dehinam sasvabhavaja sattviki rajasi chaiva tamasi chetitam snu. Tradução. A Suprema Personalidade de Deus disse: conforme os modos qualitativos da natureza adquiridos pela alma corporificada, sua fé pode ser de 3 espécies: na bondade, na paixão ou na ignorância. Agora ouve enquanto falo sobre isso. Significado. Aqueles que conhecem as regras e regulações das Escrituras, porém, por preguiça ou indolência, deixam de segui-las, são governados pelos modos qualitativos da natureza material, conforme as atividades realizadas no modo da bondade, paixão ou ignorância. Eles adquirem uma natureza específica compatível com essas qualidades. Desde tempos imemoriais, o ser vivo se associa com os diferentes modos da natureza. Por estar em contato com a natureza material, ele adquire diferentes espécies de mentalidade, conforme sua associação com os modos materiais. Mas essa natureza pode mudar se ele se associar com um mestre espiritual genuíno e acatar as suas regras e as escrituras. Com o tempo, ele pode sair da ignorância para a bondade, ou da paixão para a bondade. A conclusão é que a fé cega, no modo específico da natureza, não pode ajudar ninguém a elevar-se à fase de perfeição. É necessário ser muito ponderado e inteligente, procurando a associação de um mestre espiritual autêntico. Assim, pode-se mudar de posição, ficando em um modo superior da natureza. Você vê, muita gente tem essa ideia aqui, ó. Fé cega.
Você vê, no Vaishnavismo e nas abraâmicas, mesmo depois de ler as escrituras, a pessoa pensa que não existe muito livre-arbítrio, ou que a pessoa já nasce, uma está salva e a outra não. E pela misericórdia, ou então que Deus deu misericórdia para todo mundo. Então, cheio de ideias que relacionado com fé cega e o lado sentimental acima da razão também. A gente vê isso, esse mal entendimento para todo lado, isso aí chama fé cega. E se alguém com esse tipo de fé, ele acaba pensando, não preciso seguir nada. Não dá importância para as atividades de acordo com o livre-arbítrio. Acha que já simplesmente aceitou ali, declarou a fé dela e está salvo por aquilo. E muita gente pensa assim. Aí chama fé cega. Aí ela tende a não seguir as regras e regulações das escrituras. Aí não pode progredir realmente. Ela acha que é fraqueza de coração, às vezes ela chora. Alguém canta uma música, ela vai e chora. Acha que aquilo é sintoma de espiritual. Aquilo é só fraqueza de coração. E sem seguir, ninguém pode sentir a coisa real da coisa. Não é impossível fazer progresso. Ó, a pessoa deve considerar as coisas cuidadosa, cautelosamente, com inteligência, na associação do mestre espiritual legítimo. Então, pode mudar sua posição aos modos mais elevados da natureza. Não só existe essa maneira. A pessoa tem que associar quem é mais elevado que ela e ir elevando da natureza. Ignorância para a paixão, paixão para a bondade. Não existe outra maneira. Sozinho ninguém consegue. Só através de associação. Alguém ficar em casa cantando sozinho, estudando sozinho, não vai acontecer nada. Possível. Vai ter que associar. Essa natureza é adquirida com as vidas passadas dela, e qual natureza que ela associou, ela vai ter aquela qualidade nessa. E mesmo assim, seja qual for a passada, se ela entrar nesse processo, ela pode subir. Ignorância, paixão, bondade. Pergunta aí. Três. Essa fé pode ser nesses três modos. Agora vai falar sobre ela. Sattva nurupa sarvasya Shraddha bhavati bharata Shraddha mayojam purusho Jojacharada saivasa. Tradução. Ó filho de Bharata, conforme sua existência sobre os vários modos da natureza, o homem desenvolve determinada espécie de fé.
Conforme os modos com os quais conviveu, o ser vivo tem uma fé específica. Comentário. Independentemente do que sejamos, cada um de nós tem um tipo específico de fé, mas considera-se que a fé está em bondade, paixão ou ignorância, conforme a natureza que se adquiriu. Assim, conforme seu tipo específico de fé, o homem se associa com determinadas pessoas. Ora, o que acontece de fato é que cada ser vivo, como se afirmou no 15º capítulo, é originalmente uma parte integrante e fragmentária do Senhor Supremo. Portanto, ele é originalmente transcendental a todos os modos da natureza material. Mas quando se esquece de sua relação com a suprema personalidade de Deus e, assumindo a vida condicionada, entra em contato com a natureza material, ele cria sua própria posição, associando-se com diferentes variedades encontradas na natureza material. A consequente fé e existência artificiais são apenas materiais, embora se deixe levar por alguma impressão ou alguma concepção de vida. Originalmente, ele é nirguna ou transcendental. Portanto, este ser vivo tem que se purificar-se da contaminação material que adquiriu, para então recuperar sua relação com o Senhor Supremo. Este é o único caminho pelo qual ele pode voltar sem medo à consciência de Krishna. Se estiver situado em consciência de Krishna, então este caminho assegura sua elevação à fase da perfeição. Se não adotar este caminho da autorrealização, então ele com certeza ficará sob a influência dos modos da natureza. A palavra Shraddha, ou fé, é muito significativa nesse verso. Shraddha, ou fé, originalmente Shraddha. Provém do modo da bondade. Pode-se ter fé num semideus, ou criar algum deus, ou recorrer a alguma invenção mental. Supõe-se que sua fé forte, o homem produza obras típicas da bondade material. Mas na vida condicionada material, nenhum trabalho é inteiramente puro. Eles estão misturados. Eles não estão em bondade pura. A bondade pura é transcendental. Na bondade purificada, pode-se compreender a verdadeira natureza da suprema personalidade de Deus. Enquanto não desenvolver sua fé que esteja em bondade completamente purificada, este homem terá uma fé sujeita à contaminação por qualquer modo da natureza material. Os modos contaminados da natureza material implantam-se no coração. Portanto, ele desenvolve sua fé conforme a posição que o coração estabeleceu em contato com o modo específico da natureza material. Deve-se compreender que o coração de alguém que está no modo da bondade, sua fé também está no modo da bondade. Se seu coração está no modo da paixão, sua fé também está no modo da paixão. E se seu coração está no modo da escuridão, na ilusão, a sua fé também fica com essa mesma contaminação. Assim, encontramos diferentes espécies de fé nesse mundo, e há diferentes classes de religião que coadunam com as diferentes espécies de fé. O verdadeiro princípio da fé religiosa está situado no modo da bondade pura, mas porque o coração está contaminado, encontramos diferentes categorias de princípios religiosos. Logo, segundo diferentes classes de fé, há diferentes espécies de adoração. Então, fé também é de 3 tipos, de acordo com a impressão do coração de cada um, e está acumulado das milhares infinitas vidas passadas, desenvolve um tipo de fé. Perguntei.
4. Jajante satvika devam jaksharaksam sirajasa pretam bhuta gananschanye jajante tamasa jana. Os homens, no modo da bondade, adoram semideuses. Aqueles que estão no modo da paixão adoram os demônios, e aqueles que vivem no modo da ignorância adoram fantasmas e espíritos. Neste verso, a Suprema Personalidade de Deus descreve diferentes espécies de adoradores, tomando como referência suas atividades corriqueiras. Conforme o preceito das Escrituras, só a Suprema Personalidade de Deus é digno de adoração, mas segundo as situações específicas em que convivem com os modos da natureza material, aqueles que não são versados nos preceitos das Escrituras, nem são fiéis a eles, adoram diferentes entidades. De um modo geral, aqueles que estão situados em bondade adoram semideuses. Os semideuses incluem Brahma, Shiva e outros como Indra, Chandra e o Deus do Sol. Existem vários semideuses. Aqueles que estão em bondade adoram um semideus específico de quem querem obter um benefício específico. De modo semelhante, aqueles que estão no modo da paixão adoram os demônios. Lembramos-nos que durante a Segunda Guerra Mundial havia em Calcutá um homem que adorava Hitler, porque graças àquela guerra ele conseguira juntar uma grande quantidade de dinheiro negociando no mercado negro. Do mesmo modo, aqueles no modo da paixão e ignorância geralmente escolhem como seu Deus um homem poderoso. Eles acham que adorando qualquer um como Deus, os mesmos resultados serão obtidos. Ora, aqui se descreve claramente que aqueles que estão no modo da paixão criam e adoram tais deuses e que aqueles que estão no modo da ignorância, na escuridão, adoram espíritos mortos. Às vezes as pessoas fazem adoração no túmulo de um homem morto. Também se considera que a atividade sexual dentro deste contexto está no modo da escuridão. De modo semelhante, em aldeias remotas na Índia, há adoradores de fantasmas. Na Índia, vimos que as pessoas de classe baixa às vezes vão para a floresta e se sabem que um fantasma mora numa árvore, eles adoram essa árvore e oferecem sacrifícios. Essas diferentes espécies de adoração não são verdadeira adoração a Deus. A adoração a Deus é prestada por pessoas que estão transcendentalmente situadas em bondade pura. No Srimad Bhagavatam está descrito que, quando em bondade pura, a pessoa adora Vasudeva. O significado é que aqueles que se purificaram completamente dos modos da natureza material e se situaram na transcendência passam a adorar a Suprema Personalidade de Deus. Supõe-se que os impersonalistas estejam no modo da bondade e eles adoram 5 classes de semideuses. Eles adoram a forma impessoal de Vishnu no mundo material, que é conhecida como o Vishnu filosofal. Vishnu é uma expansão da Suprema Personalidade de Deus. Mas por que os impersonalistas, em última análise, não acreditam na Suprema Personalidade de Deus? Eles imaginam que a forma de Vishnu seja um outro aspecto do Brahman impessoal. Do mesmo modo, imaginam que o Senhor Brahma é a forma impessoal do modo material da paixão. Assim, eles às vezes descrevem 5 espécies de deuses que são adoráveis. Mas porque efetivamente pensam que a verdade é o Brahman impessoal, no final das contas eles prescindem de todos os objetos de adoração. Em conclusão, as diferentes qualidades dos modos da natureza material podem ser purificadas através da associação com pessoas cuja natureza é transcendental. Por isso que a gente sabe que Umbanda, as religiões africanas também estão no modo da ignorância, que adora fantasma e espírito. Tem contato com eles. Né? O modo da bondade adora semideus.
Modo da paixão adora demônios ou homens. Igual falou aqui Hitler, o outro pode ser que adora Gandhi. Pessoas poderosas no mundo material. Pessoas comuns, né? E modo da ignorância adora fantasmas e espíritos. Cada tipo de fé, pessoa é inclinada para um tipo de adoração. E nas religiões legítimas, que adora a Deus é transcendental. E foi estabelecida por Deus. É diferente dessas aqui. Por isso que cada um escolhe um tipo. Alguns preferem adorar semideus, outros preferem entrar em contato com espíritos, de acordo com o tipo de fé, bondade, paixão e ignorância. Ô, Prabhu, e quando adora assim, é católico, adora Jesus Cristo, mas tem a devoção forte ali por Nossa Senhora Aparecida. Tá ótimo. Sem adorar a Virgem, ninguém pode chegar até Jesus Cristo. É bondade. Igual sem adorar a Vaishnava, ninguém pode chegar até Chaitanya Mahaprabhu. Sem Chaitanya Mahaprabhu, ninguém pode chegar, sempre na escada, né? Ninguém pode ir direto. Então sempre tem essas escadas. Ali tem essa. Primeira pessoa vai ter que ter intercessão de um santo, depois a Virgem Maria, depois de Jesus Cristo. Ela não pode chegar direto a Jesus Cristo. A nossa é a mesma coisa. Primeiro do mestre, algum devoto que ensina, depois do mestre espiritual, depois da sucessão discipular toda, depois de Nityananda Prabhu, depois de Chaitanya Mahaprabhu, depois Radha e Krishna. É sempre na escada, assim. Se alguém pula algum, ele não consegue nada. Se alguém pula essa hierarquia, ele não consegue devoção por ninguém. E na religião católica também tem essa hierarquia. Tem, claro que tem. Todas têm, não só. Todas as legítimas têm. O sistema é o mesmo. No Islã também é a mesma coisa. Todas elas. A pessoa vai ter que ter alguém para ensinar para ela aqui, uma inspiração. Ninguém vai chegar lá direto. Alguém vai ter várias ajudas para chegar lá. Direto ninguém consegue nada. Mas aí? E para finalizar, adorar espírito que fala, é como no kardecismo? Ou não? No espiritismo kardecista? No espiritismo ou qualquer outro? Não, ali eles não adoram o espírito, não. Eles têm ajuda para alguns trabalhos. Eles adoram Jesus Cristo. Não, só. Mais voltado para Karma Yoga. Espírito é mais Umbanda, essas coisas? Quando fala espírito? Na Índia também tem, igual falou aqui. Entendi. Fantasmas, espíritos. Espírito fantasmagórico que está falando aqui. Ainda vive no umbral e perambula pela terra. Esse tipo aí. Prabhu, só uma dúvida agora. Lá na antiguidade, lá
os romanos lá, os egípcios que adoravam aqueles deuses lá, a religião pagã, é tudo moda paixão, né? Ah, depende, pode ser que esteja É, na bondade, porque aqueles lá é. adoravam semideus, né? Hum. É Marte, tipo, tem Vênus, né? Ah, tinha do sol, adorava o sol. Depende da mentalidade. é. Os egípcios já misturavam, né? Hum. Era zoomorfismo, né? Tipo, um animal, uma entidade cabeça de animal, com corpo de homem, zoomorfismo que chama. Já não é moda da bondade. Aí é a imaginação da cabeça deles. Aí é ou paixão ou ignorância. O da bondade não é. Mas se adorar os semideus, esses planetas aí, Lua, Sol, é, Júpiter, entra na categoria de semideus. Aí Hum. é bondade. Mas depende como, né? Se é seguindo a adoração, as injunções das escrituras ou não. Depende como também. Não é de Entendi. qualquer jeito também. Mas provavelmente ali em Roma e Egito era mais paixão e ignorância. Verso 7, 5, 6, né? Isso. Ashastra vihitam ghoram tapyante je tapo jana dambhahankara samyukta kamaraga balambita kashayanta sarirastham bhuttagramam archetasa manchayvanta sarirastham tam vidhi asura nischayam. Tradução. Aqueles que se submetem a severas austeridades e penitências não recomendadas nas Escrituras, executando-as por orgulho, egoísmo, luxúria e apego, que são impelidos pela paixão e que torturam tanto seus órgãos corpóreos como a superalma que mora dentro de seu coração, hão de ser conhecidos como demônios. Significado: existem pessoas que manufaturam modos de austeridade e penitências que não se mencionam nas injunções escriturais. Por exemplo, jejuar para algum propósito ulterior, como o de promover um fim puramente político. Não se menciona nas direções das Escrituras. As Escrituras recomendam o jejum para o avanço espiritual, não para um fim político ou propósito social. As pessoas que adotam tais austeridades são, segundo Gita, certamente demoníacas. Seus atos contrariam as injunções escriturais e não são benéficos para as pessoas em geral. Você vê, o Gandhi é chamado de Mahatma, grande alma, mas na verdade ele está no modo da ignorância, igual o São Prabhupada falou várias vezes, e aqui a gente pode ver que ele fazia jejum para objetivo político. Ele falava assim, eu até largo, abandono o nome de Rama para conseguir o objetivo da Índia. Também fazia jejum com objetivo político.
Na verdade, não tem nada de Mahatma. É o contrário disso. Além de ter atrasado também a independência da Índia 30 anos também. O Prabhu, uma dúvida, desculpa. E o Dalai Lama, que tem aquela ação política lá no Tibete, como que fica? É parecida a situação dele também, ou não? Ele faz jejum para isso? Acho que não, Hum, pá. não, mas só tem um movimento político, né? Né, essa ação Não. dele aparecer, levar o nome do Tibete, de botar essa causa aí né, da presença chinesa lá no território deles. Não. Acho que até aí tá tudo bem. O negócio é que ele é budista, né? E budista é ateísta, né? Esse que é o problema ali. Não acredita que Deus existe. Esse que é o maior problema. Esse aí é o de menos. Ele não é... Budismo não é considerado religião, né? É uma doutrina criada por Gautama, que era uma pessoa comum, igual o Bhaktisiddhanta falou, com um pouquinho de conhecimento, mas nada além disso. E não acreditava em Deus também. Né? Tem alguns princípios que é igual ao nosso, mas em termos de objetivo, nenhum. Então, nenhum teísta aconselha isso para ninguém. Budismo, impersonalismo, nada disso. Na verdade, é a coisa mais perigosa que tem. É alguém ficar inclinado para isso. Vai ter tendência a matar, suicídio espiritual, tentar matar a própria alma e não conseguir conexão nenhuma com Deus. O problema ali é esse. Mas tem gente que gosta, né? Tudo bem. Vamos lá. Tais jejuns ou austeridades não autorizados para algum fim político certamente são muito perturbadores para os outros. Não estão mencionados na literatura védica. Uma pessoa demoníaca poderá pensar que pode forçar seu inimigo ou outros grupos a cumprirem com seu desejo através desse método. Mas às vezes a pessoa morre por causa de tal jejum. A Suprema Personalidade de Deus não aprova estes atos. E ele diz que aqueles que se ocupam em tais atos são demônios. Aqui está falando se alguém jejua mais do que o necessário, tipo, infligindo dor demais ao corpo. Aí ele perturba o próprio corpo e também a super-alma que está dentro da alma dele. Então isso não é autorizado. Os quatro correntes Vaishnava jejua só no Ekadas, 2 vezes por mês só. No Dasami, um dia antes, come um pouco menos. No Ekadas jejua e no Duadasi, um dia depois, também come menos. Uma vez só, ou menos do que o normal. Esses 3 dias, 2 ela come menos e um ela jejua. O resto, tudo normal. Alguém faz mais do que isso? Não é aconselhado nas escrituras, então só perturba ela mesmo. Isso é no modo da ignorância. Vamos lá. A Suprema Personalidade de Deus não aprova estes atos, e ele diz que aqueles que se ocupam em tais atos são demônios. Tais demonstrações são insultos à Suprema Personalidade de Deus. Outra coisa importante deve fazer esse jejum para agradar a Deus e para o avanço espiritual só. Não para qualquer outro objetivo. Isso é importante também. Simplesmente para agradar a Deus e assim progredir em rendição e amor por Ele. Só isso. Esse objetivo que é o ideal.
Nenhum outro. Não. Tais demonstrações são insultos à suprema personalidade de Deus, porque se efetuam em desobediência às injunções escriturais védicas. A palavra achetassa é significativa em relação a isto. As pessoas de condição mental normal devem obedecer às injunções das escrituras. Aqueles que não estão em tal posição negligenciam e desobedecem às escrituras e manufaturam seu próprio método de austeridades e penitências. A pessoa deve lembrar-se sempre do fim último das pessoas demoníacas, como se descreve no capítulo anterior. O Senhor as força a nascer no ventre de pessoas demoníacas. Consequentemente, elas viverão sobre princípios demoníacos vida após vida, sem conhecer sua relação com a suprema personalidade de Deus. Se, entretanto, tais pessoas forem suficientemente afortunadas de serem guiadas por um mestre espiritual que possa dirigi-las para o caminho da sabedoria védica, elas poderão livrar-se deste envolvimento e, no fim, alcançar a meta suprema. Alguém que faz esse tipo de austeridade, ele depois nasce no ventre de pessoas demoníacas. Essa é a prática no modo da ignorância. Pergunta aí. Prabhu, então, questão de Gandhi é que ele não tinha nenhuma motivação no modo da bondade, era puramente política. Política e farsa também, né? Não era Nenhum real sentimento. defensor do hinduísmo, nada. Ele era ligado com os ingleses, né? Era um político. Talvez tipo um Bolsonaro da vida, que parece, tudo bem, melhor do que os outros, mas nada daquilo que muita gente imagina. Tipo. No caso da Índia, quem deu liberdade chama Netaji Subhash Chandra Bose, e hoje em dia todo mundo sabe. E o presidente lá, que é bom, já tem 10 anos que está lá, pegou os documentos, revelou lá. E São Prabhupada já tinha falado, né? Isso há muito tempo. Então só confirmou o que ele já tinha falado. Mas a história contada de lá para cá é sempre deturpada por fins geopolíticos, né? Toda notícia oriental que entra aqui é tudo deturpada por objetivo ocidental. Então essa é só mais uma delas. Essa do Gandhi é só mais uma. Na verdade, ele atrasou a independência da Índia 30 anos. E Madhava Goswami falava, enquanto Gandhi falou que podia renunciar ao nome de Rama, pela Índia, a gente é o contrário. A gente pode renunciar ao país inteiro pelo nome de Krishna. O contrário daquilo. Se for para escolher um ou outro, a gente fica com o nome de Krishna. Se tiver que renunciar a algum, ou o país inteiro, ou o nome de Krishna, a gente renuncia o país inteiro pelo nome de Krishna. Os materialistas falam o contrário. Eu renuncio o nome de Deus para o país inteiro. Eles acham que com isso eles estão fazendo grande coisa. Mas para a conexão com Deus, isso é no modo da paixão e ignorância. Deus não fica satisfeito com isso. Porque não é real benefício. Qual o benefício? O corpo
Ninguém é o corpo. O corpo não vai conectar com Deus. Fazer benefício material para os outros, sem uma consciência espiritual, não vai dar real benefício para ninguém. Todo mundo vai morrer uma hora. É igual alimentar o corpo ou construir milhares de hospitais. Só isso, qual real benefício vai ter para a pessoa? Nenhum. Temporário. Quando ela morrer, aquilo não vai valer nada. Eu falar aí. Um comentário que eu falando, tem uma aluna que ela é aberta para ouvir, né? Então às vezes eu comento com ela, tal, aí ela fala assim, mas não é egoísmo você Muita gente largar o pensa seu assim. marido e falar que agora você vai crer em Deus e agora se crer em Deus assim, que nem deveria ser. E se ele não for contra, você larga ele, ela não é egoísmo isso? Para mim parece tão egoísmo, né? Mas depende, se for para arrumar outro ou fazer coisa material, pode ser que seja. Agora, se for para dedicar a vida 24 horas no serviço a Deus, aí não. Sim, eu tava explicando que era, não, tipo, virar como o senhor, eu falei, expliquei do senhor como um santo, uma freira, né? Quer dizer, não precisa ser freira nem santo, né? Basta seguir. Não, muita gente pensa isso, porque eles não conseguem entender a valiosidade da conexão da alma com Deus e o bem espiritual que isso dá para a alma, porque eles não têm experiência disso. Eles têm experiência quando fazem alguma coisa boa para os outros, eles sentem um pouco de felicidade. Então, acha que aquilo é o máximo, de acordo com a fé dele, uma fé material, do corpo material. Mas aquilo não tem conexão direta com Deus, que é karma yoga, é indireto. Tem alguma coisa, mas é indireto. Então, mas direto é muito mais valioso. A conexão com Deus é direta, muito mais purificante, e o prazer que a alma sente é muito maior. Mas tem gente que consegue ver isso, então acha que é egoísmo. Ela não sabe a valiosidade disso. Ele não tem fé não consegue ver o espírito, entender a essência do ser humano, que é a alma. Não tem isso ainda. Então muita gente pensa assim. A pessoa está lá isolada, não faz nada para ninguém, não constrói hospital, não alimenta o mendigo, é só cantando, pensando no bem dele mesmo. Ela não consegue entender a potência do nome de quem está cantando, o benefício do nome para o ambiente todo, aonde aquele nome está sendo cantado. Não consegue compreender, então acha que é inútil aquilo. Falta de visão transcendental ou espiritual. Normal. E ao mesmo tempo, se alguém artificialmente fazer isso, também não dá benefício nenhum. Aí muitas vezes é melhor fazer karma yoga. Junto com Bhakti, né? Melhor. Mas vai ter que fazer algum karma também. Trabalho, seja qual tipo for. E se não tiver preparado para isso, aí também não dá resultado. Ou seja, se tiver algum desejo material. Hora 7. Não lembro mais isso. Atrasou lá. Aharastvapi savasya trivido bhavati priya
Jagyastapastata danam te sambhedam vimarsunu. Tradução. Mesmo o alimento que cada pessoa prefere é de 3 espécies, conforme os 3 modos qualitativos da natureza material. O mesmo se aplica aos sacrifícios, às austeridades e à caridade. Agora ouve enquanto falo sobre as distinções que há entre eles. Significado. No que se refere às diferentes situações encontradas nos modos qualitativos da natureza material, há diferentes alimentos que se comem e diferentes maneiras de executar sacrifícios, austeridades e obras de caridade. Eles nem sempre estão no mesmo nível. Aqueles que podem compreender analiticamente as atividades e os modos da natureza material em que elas se encaixam são sábios de verdade. Aqueles que consideram todas as espécies de sacrifício, alimento ou caridade como a mesma coisa não conseguem discriminar e são tolos. Há certos missionários que advogam que, mesmo fazendo tudo o que se queira, é possível alcançar a perfeição. Mas esses guias equivocados não estão agindo conforme a instrução das Escrituras. Estão fabricando métodos e desorientando as pessoas em geral. Nos próximos aqui, o próprio Krishna vai explicar comida de acordo com os modos da natureza material e sacrifício, austeridade e caridade. Ao alimento, sacrifício, austeridade e caridade feita nos 3 modos, em cada modo. Aí dá para ver qual que é modo bondade, qual paixão, qual ignorância, essas 4 coisas. Alimento, sacrifício, austeridade e caridade. Esse capítulo é importante por isso. O Swami Prabhupada falou, provavelmente dos evangélicos são muito nos Estados Unidos, eles falam para fazer qualquer coisa que vai ser salvo. Porque só de declarar a fé ali, Jesus Cristo já morreu por ele, então tá tudo certo. Eles realmente falam isso, só que são pessoas tolas, né? São guias tolos. Pessoas ignorantes acabam tendo fé neles, só que não produz nenhum bom resultado. De todo jeito, né? Alguma coisa é melhor que nada. Aí não dá nenhum benefício real, conexão real com nada. Alguma inclinação só, nada mais que isso. Pergunta aí antes de cantar. Passou rápido, né? 1 hora já. Ninguém? Então vamos. Pode ir? Bom. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityamani
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Vishesha Sunabhaji Paschatya Vishakarine Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Shiradikaya Priyavadi Shishima Bhaktivedanta Narayana Chinamine Namo Vishnu Vishnu Padaya Padaya Radhikaya Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya 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 Gurudeva. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandhar Vikar Giridhar Ju Ki Jai, Shri Madan Mohan Shri Govind Gopinath Ju Ki Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Bhakti Jivan Acharya Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Gaur Govinda Swami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Shri Param Guru Pad Padmacharya Keshari Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai. Jai Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Sada Goswami Prabhu Ki Jai. Prema se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasa Jiva Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai Shri Ananta Nrsimha Bhagavan Bhakta Prabhat Prahlad Maharaj Ki Jai. Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai. Gopishwar Mahadev Ki Jai. Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Todos devotos reunidos Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribol, boa noite a todos, boa noite, Prabhu. Boa semana. Haribol. Boa noite.